pessoal, todo mundo bem? Hoje nós vamos ter aquela conversa de resumão do que rolou na casa da Amanda nesse mês de novembro. Vem comigo! Bom, vamos lá, tem umas coisas legais para contar para vocês. Nesse mês de novembro, eu tô com minha cola aqui embaixo, nós começamos o mês lendo O Mistério dos Sete Relógios, que faz parte do nosso projeto Agatha Christie. Se você não conhece, eu vou te contar rapidinho. Nós estamos lendo os livros da Agatha Christie, publicados em ordem cronológica, na primeira quinta-feira do mês. E aí, no finalzinho de cada vídeo resenha, eu já aviso qual vai ser o próximo livro e a data que a gente vai conversar. Nesse mês foi o 10º livro publicado por ela, O Mistério dos Sete Relógios. Eu fiz essa leitura no Kindle, então eu vou colocar a capa aqui na tela para vocês. Esse foi um livro que começou meio lento e tudo mais, mas aí no meio do caminho, ainda no começo, apareceram alguns personagens de um livro anterior da Agatha chamado O Segredo Chinês. Eu tenho este livro em algum lugar por aqui, não encontrei, acho que posso ter emprestado, então vou colocar a capa para vocês. Não precisa ler primeiro O Segredo Chinês para poder ler O Mistério dos Sete Relógios, mas é muito mais legal, porque você já vai se adaptando com alguns personagens, provavelmente alguns você vai ter um carinhozinho especial, outros você vai achar meio chato, outros vão te inspirar. Então eu acho muito mais legal fazer a leitura nessa ordem, eu sou um pouco metódica, então, enfim, já sabemos disso no canal, né? De qualquer maneira, quando os personagens começaram a aparecer no Mistério dos Sete Relógios, tudo ficou bem mais interessante, porque eu já tinha um carinho por alguns. Ao longo do livro eu já fui vendo amadurecimento, ao longo do livro a gente vai vendo mais surpresas que, nossa, foram muito inteligentes de como ela colocou a Agatha. Assim, tem muitos personagens, eu sempre falo isso, né? Mas eu tenho a impressão de que à medida que a Agatha vai ia lançando livros, e aumentando a quantidade de personagens, não é possível. Então nesse eu meio que fiz a listinha, mas no meio do caminho fiquei preocupada achando que podia ser um personagem que eu gostei muito, aí desisti, depois retomei. Vai lá assistir meu vídeo para você entender como é que foi. Mas eu posso repetir o seguinte, o finalzinho desse livro dá um quentinho no coração tão gostoso que eu recomendo para todo mundo. Em seguida nós lemos aqui no canal O Homem que Sabia Javanês, um conto do Lima Barreto. Eu já tinha lido Lima Barreto, mas não finalizei Clara dos Anjos. E eu tava querendo muito trazer aqui pro canal. Eu lembro que eu fui na Flip de 2017, e lá em Paraty, e o Lima Barreto foi o escritor homenageado. E aí desde ali eu fiquei muito curiosa para ler mais sobre ele, porque ele passou numa transição no Brasil e ele escrevia com coisas que ele vivia realmente na pele, no dia a dia, nessa transição do Brasil monarquia para a república, das coisas que ele vivia, do que ele enxergava, enfim. Esse conto em especial, pelo título, já tinha me roubado a curiosidade. O Homem que Sabia Javanês mostra como é possível trazer uma pessoa que não tinha conhecimento, não tinha estudo, não conhecia ninguém, sair do anonimato para ser alguém reconhecido e vangloriado só na base da malandragem. Na prática, a gente vê que o protagonista não prejudica ninguém, mas a gente vê a enganação e a ignorância de todo mundo simplesmente porque ninguém prova se as coisas que eram ditas em javanês por esse professor realmente eram ditas nesse idioma, porque ninguém conhecia. Um resumão, mas é um conto interessantíssimo. O Lima Barreto vai cutucando em coisas que a gente vê nos dias de hoje. Então foi um conto que valeu demais a pena ter lido, ter resenhado, e eu vou trazer mais de Lima Barreto para este canal. O Homem que Sabia Javanês foi um livro que eu aluguei na biblioteca pública aqui da minha cidade, Manaus. E o vídeo em sequência foi justamente para levar vocês junto comigo para devolver o livro e trocar, mostrar para vocês como é que era essa biblioteca municipal e conversar um pouquinho sobre essa possibilidade de alugar um livro de ser uma forma gratuita. É muito bacana. Mostrei edições lindas, antigas que tem nessa biblioteca. Mostrei como funciona a parte do aluguel desses livros, que é gratuito, os documentos, etc. Que basicamente é como a maioria das bibliotecas no Brasil faz. Provavelmente com uma ou outra diferença. Então, assim, é uma ideia de incentivar mais a leitura através de algo gratuito como a biblioteca pública. Então, você aí que gostaria de ler mais,
mas não se adaptou às leituras digitais, no Kindle, no celular, no computador, ou não tem condições ou vontade de comprar livro físico, vai na biblioteca pública, você pode ficar lá praticamente uma semana com o livro, você pode renovar, é de graça e tá aí pra gente e a gente não utiliza. E aqui a gente fala das próximas leituras do mês. Vou aproveitar falando da biblioteca pública porque eu troquei o livro de contos em que resenhei O Homem que Sabia Javanês por este livro aqui, que eu nem sabia que existia livro. Ben-Hur, do Carlos Heitor Coni. Tá com os dados da biblioteca, é um livro bem antiguinho, nesse aqui tem umas páginas caindo, então nem sempre você vai ver lá no vídeo que tem muitos livros até novos. Isso aqui foi realmente uma exceção, mas eu queria tanto ler, fiquei tão curiosa, inclusive rolou uma votação no meu canal no Instagram e eu fiquei curiosa mesmo para ler, então esse vai ser uma das próximas leituras do canal. Próxima leitura do canal também vai ser Sócios no Crime. Esse é o 11º livro que a gente vai conversar no Projeto Agatha Christie. Comecei esse vídeo falando. A gente finalmente vai reencontrar Tommy e Tuppence, eu amo esse casal. E essa resenha vai sair na primeira quinta-feira de dezembro, dia 1º de dezembro. Dá tempo ainda, hein? Não é um livro grosso, então é um livro gostosíssimo. Eu li, acho que, sei lá, em 3 dias, porque foi muito legal, difícil me soltar desse livro. Dá tempo de ler e acompanhar a gente nas próximas resenhas do canal. Entre leituras em andamento e finalizadas, logo a gente vai conversar sobre O Feiticeiro de Terramar, da Ursula K. Le Guin, que foi uma autora muito bem quista e renomada por escritores sensacionais, como Neil Gaiman, George R.R. Martin. Eu finalizei essa leitura, foi bem gostosinha, é uma leitura infanto-juvenil, é uma série, logo a gente vai conversar sobre esse livro também. Leitura ainda em andamento, Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain, é um livro, não é que ele é denso, mas eu tô fazendo uma leitura e imaginando o que está acontecendo e tudo mais, então tô fazendo essa leitura de pouquinho em pouquinho, mas já tô na metade, me encaminhando para o final, então logo a gente vai conversar sobre esse livro. Um livro que eu separei para ler e aproveitar o período de Natal, A Lista de Natal, do Richard Paul Evans, que eu recebi de um sebo há um tempinho atrás. No vídeo que eu for resenhar, eu conto para vocês mais ou menos como é que foi. Ainda não comecei a leitura, mas é uma história interessante. Não quero falar muito porque, eu não comecei, só li a sinopse aqui atrás. Então, basicamente é sobre a história de um homem muito rico, nada humano, que acaba lendo no jornal sobre a própria morte. Um resumo de histórias como essa que, ainda mais nesse período de Natal, ainda mais com essa temática de Natal, é até comum. Vou ler para ver se a forma como foi escrita é interessante, aí a gente conversa sobre esse livro também. E, muito importante, eu quero separar 12 livros para ler no ano de 2023. Pro caso de vocês terem perdido na estante, tá precisando de uma forcinha para ler, ou já quer muito ler e a gente pode ler juntos, ou ficou curioso, curiosa com a temática e aí pode alugar na biblioteca, pode baixar pro celular, pro Kindle, enfim. Primeira vez, eu acho que a gente vai fazer isso aqui no canal, até porque o canal é recente. E eu tô preparando como é que vai ser essa lista. Eu tenho uma ideia do que vai ser, quero dar foco nos livros que eu já tenho aqui na estante para ler cada vez mais. E vou aceitar sugestões de vocês, tá? Então aproveita esse momento, dá uma pausa nesse vídeo, vai aqui embaixo nos comentários, já indica livros que seria muito bacana a gente ler junto, que vocês gostaram muito e aí seria interessante indicar. Aproveita e curte aí o vídeo, e se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever também. Informação importante, o vídeo eu vou preparar para ir ao ar ainda nesse mês de dezembro, tá? 12 livros para ler em 2023. Curtiu? Se inscreveu? Já? Posso continuar o vídeo? Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Gente, eu não sei o que acontece com essa minha casa, mas todos os animais que estão aqui ou invadiram a minha casa, ou a gente viu passando, tava chovendo, tava sozinho. Essa aqui, tadinha, ela quase foi atropelada na rua de cima. Olha o tamanhozinho dela. É pequena. Neste momento tenho 3 gatos e ela me aparece. É uma menina, entendeu? Com cheirinho, aquele cheirinho de filhote. Gostoso, gostoso. Não tem nome ainda, pelo visto é tímida. Você é tímida, meu amor?
Então tá bom. Não tem nenhuma semana que tá aqui com a gente. Não tem nome ainda. Tô pensando em alguns. Talvez eu peça uma ajudinha pra vocês lá no Instagram. Então aproveita e me acompanhar no Instagram e me ajudar. Se vocês verem minha mão assim mexendo aqui embaixo, é porque ela fica latindo. Para não atrapalhar muito, ela tá aqui no meu colo. Tá bom? Seguimos. Esse mês de novembro eu acabei não assistindo nenhum filme. Nenhum filme. Eu parei pra pensar, porque assim, às vezes, quando eu vou assistindo, eu já aproveito pra anotar, pra quando eu fizer o resumão do mês, colocar. E aí me dei conta que eu não vi nada, porque a gente tá o quê? Trabalho, né? Correria de final de ano, quase recesso, vida de advogado autônomo, é mais ou menos isso. Então, não deu pra ver nada. Estranho. Talvez eu vou aproveitar esse mês de dezembro pra pôr em dia os filmes que estão na nossa lista aqui de casa. Mas eu vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês o que tá rolando de série por aqui. Tem séries que eu vou vendo sozinha, o marido vai vendo sozinho, e tem séries que a gente vê juntos. Essas que a gente vê juntos, a gente selecionou algumas pra ir vendo aos poucos. E aí a gente combinou de só assistir, botar uma outra série no lugar quando acabar uma dessas. A não ser que saia uma série assim absurda que a gente precisa parar e assistir, como aconteceu com Sandman, que eu já, acho que foi no mês de setembro ou outubro que eu fiz o resumão do mês e aí eu contei sobre a nossa experiência com Sandman. Então, essas séries que a gente tá vendo juntos, no momento são Friends. Ele nunca tinha assistido na ordem mesmo, só assistiu picotado, então a gente tá vendo desde o comecinho. Ele gosta, né? Ele já é uma série que ele já gosta, mas ele acha o começo meio devagar e tal. Eu amo Friends, então qualquer momento tô assistindo. Também estamos assistindo Community, principalmente quando ele faz pão, sírio, um determinado tipo de frango. Parece que quando a gente faz uma refeição específica, ela combina com uma série. Oi, eu sou taurina. E aí a gente vai lá assistir essa série, então mais ou menos isso. E ele já viu a série inteira, eu nem conhecia, e a gente meio que tá no meio da série. E eu tô tentando ver devagar pra não acabar rápido, porque é muito divertido, é muito irônico, tem muita citação de filmes, de outras séries, enfim, é muito legal. Se você não conhece, te indico, é engraçadíssimo. This Is Us, que a gente assiste com um pouco menos de frequência comparada às outras, porque aqui em casa a gente precisa estar no espírito para assistir This Is Us, porque é uma série profunda e eu não quero assistir só por assistir, eu quero realmente entender, acompanhar, prestar atenção. Então é uma série que tá acabando aos pouquinhos. Você ainda não assistiu com a gente, você não sabe qual é essa série. Mas eu quero aproveitar esse vídeo para falar de uma série específica que a gente já maratonou. Chegando no da última temporada a gente parou, deu um timezinho e agora a gente tá revendo, que é One Day at a Time. Não sei se você conhece, vou deixar a foto aqui pra você. Mas pense em uma série gostosa, com umas pitadas necessárias de levantar debates muito, muito, muito importantes. Pode puxar, não pode ficar latinho, tá bom? Continuando. One Day at a Time. A família começa com a avó, que é linda, maravilhosa, se veste bem, tem umas roupas que eu amo, eu fico parando pra tirar print pra guardar no Pinterest, pra você ter uma ideia. Charmosérrima. Toca uma salsa, ela já começa a dançar, é super animada, é maravilhosa. Católica fervorosa, apaixonada pelo Papa, e é muito interessante ver o comportamento dela em várias fases da série, não questão do amadurecimento, mas de como ela enxerga algumas coisas e como ela leva fé em algumas coisas, o que acontece. Ela é uma viúva e a história de amor dela com o marido é sensacional. Da forma como ela conta é muito legal. Tem um momento que a filha tá saindo e começa a conversar com o Uber e fala de relacionamento. Aí ela liga pra mãe dela, bota no viva voz e fala: mãe, conta como foi que a senhora conheceu o papai. Havana, 1958. E aí ela conta com uma paixão. É sensacional. A filha dela, que basicamente, não vou dizer que ela é protagonista, mas é o centro da família. Que na verdade mora junto a avó, a mãe e 2 filhos, então meio que ela ia ao eixo, né, que faz tudo funcionar. Ela é uma enfermeira que foi militar, foi para o Afeganistão, junto com o marido dela, passou por situações absurdas, teve transtorno de ansiedade, de várias coisas, e por isso acabou voltando para os Estados Unidos e se empregou lá como enfermeira. O marido dela resolveu permanecer no Afeganistão e aí eles se divorciaram. Ele aparece na série mais ou menos
eu acho que no final da primeira temporada. E a gente conhece a personalidade dele em relação a ela, em relação aos filhos, enfim. Eles têm 2 filhos. A mais velha deve ter uns 15, 14 anos. Não, começa com 14 anos, porque a série já começa, o primeiro capítulo sobre o baile de debutantes, que é uma tradição da família. E aí a adolescente descobre qual era a finalidade do baile, ela acha um absurdo, ela é super feminista, super inteligente, super estudiosa, maravilhosa. E ela acaba trazendo debates muito, muito, muito importantes. E o irmão mais novo dela, que é o membro mais bonito da família, que é paparicado pela avó, mas que tem uma mentalidade muito interessante, muito bacana, não destoa da irmã em relação ao machismo e tal, e você vê que é uma família matriarcal aí no meio, e tem o dono do prédio onde elas alugam um apartamento, que é o Schneider, que é um canadense que fugiu para os Estados Unidos, filho de uma família muito rica, mas alguém que não foi amado, que não foi cuidado, e vê nessa família cubana um lugarzinho para ele aquecer o coração. Ele é apaixonado pela avó da família, tem um carinho por ela gigante. Ele é um ex-alcoólatra, que a avó da família teve todo um cuidado, um carinho especial, fez um bolo de comemoração que infelizmente tinha rum, ele não pôde comer, mas tem uma visão materna por ele, que os pais dele, que a mãe dele, que o pai dele não teve esse carinho pelo filho. Então ele se encontra ali naquele seio, e é muito interessante a diferença de cultura, né? Em meio a muitas risadas gostosas mesmo, de verdade, meu gato caiu. Mas caiu em pé, tá tudo certo. E em meio a risadas gostosas, verdadeiras mesmo, a gente é levado para um centro de debate extremamente importante que envolve doenças mentais, homofobia, sexismo, racismo, e um racismo que eu não costumo ver muito na televisão americana, que é voltado aos latinos, em como eles enxergam os latinos, como os latinos se enxergam como reflexo. E é muito interessante porque somos latinos, né? E é muito legal ver esse enfoque na série num lugar como os Estados Unidos. Então, assim, é uma série de tirar o chapéu. Ela é muito gostosa, ela é leve, apesar de tudo, ela é muito leve. E eu te indico com fervor. Se você assistiu essa série, se ficou curioso, conta aqui pra mim que eu vou adorar e vamos trocar figurinha. E continue aqui comigo no canal para acompanhar os livros que a gente está lendo, os livros que a gente vai ler, os livros que a gente tem vontade de ler, os que a gente não gosta muito, os que atrasa. E agora também falando de filmes e séries. Eu adoro as indicações de vocês. De vez em quando alguém me indica alguma coisa, eu vou lá e testo e conto pra vocês. É muito legal. Eu amo essa troca. Então, você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.